Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Reis, capítulo 7. Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 covos de comprimento, 50 covos de largura, 30 covos de altura, sob 4 ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberto de cedro sobre as vigas, que estavam sob 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janela, uma janela estava defronte de outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram da mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de coluna de 50 covos de comprimento, de 30 covos de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, isto é, pórtico do juízo, que estava revestido de cedro, de soalho a soalho. Em sua casa em que morava, havia outro pátio, por dentro do pórtico, de obra semelhante a este, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher. Fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serrado a serra por dentro e por fora. E por isto, desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Em cima delas, pedras finas, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vias de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer Airão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência, para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de candeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas era de obra de lírio, no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também de fronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor. Estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, levantando a coluna direita, pôs o nome de Jaquim. Levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírio. E assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados, e cingia em redor. E por baixo da sua borda em redor havia botões que o rodeavam. Por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões eram fundidas quando o mar foi fundido. Firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura é de 1 palmo,
e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, de 4 côvados a sua largura e 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, querubins, e sobre as molduras uma base de cima. E debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. Em uma base tinha 4 rodas de metal, lâminas de cobre. E os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam esses ombros fundidos do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa e de um côvado por cima. Era sua boca redonda segundo a obra da base, de côvado e meio. Também sobre a sua boca havia entalhes, e suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e o eixo das rodas na base. E era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos, suas cambas, seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. Nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma e junturas ao redor. Conforme a essa fez as 10 bases, todas tinham a mesma função, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para o lado oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias, as pás, as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, as suas redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar, os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, as pás, as bacias, e todos esses objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Os castiçais, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, as flores, as lâmpadas e os apavitadores também de ouro, como também os vasos, os apagadores, as bacias, as colheres, os perfumadores de ouro finíssimos, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e das 2 portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado: a prata, o ouro, os objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor.